morar no céu. Feliz demais por ver esse lugar cheio da graça e da presença de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Enquanto você encontra, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Leonardo e toda a sua família de amigos, né? Que Deus nos presenteou, e agradecer a todos dessa casa de adoração. Lucas 15, 11, quem encontrou diz amém? Amém. Texto bíblico muito conhecido que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dai a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais jovem juntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer de necessidade. Só até aqui, feche seus olhos, só um instante, eu quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos porque a sua presença é real nesse lugar. E aonde a sua presença está tem cura, aonde a sua presença está tem renovo, aonde a sua presença está tem restauração, aonde a sua presença está novas oportunidades acontecem. Então eu quero agradecer e engrandecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque eu sei que enquanto a sua palavra estiver sendo pregada, vidas serão transformadas, renovadas e restauradas pelo poder da palavra de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que nenhuma distração, nenhuma preocupação, nenhuma situação venha tirar a mente e o coração dos seus filhos desse lugar, porque grandes coisas o Senhor continuará fazendo em nosso meio, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agora todo mundo igual eu, sentadinho aí, em nome de Jesus, aleluia, oh, glória a Deus. Meus irmãos, esse texto bíblico que nós fizemos menção, ele traz uma passagem, uma parábola bem conhecida, a ponto de estudiosos, historiadores dizer que essa é uma das parábolas mais famosas dos evangelhos de Jesus Cristo. Entre tantas parábolas que Jesus utilizou, essa se torna muito conhecida, a ponto de pessoas que talvez nunca leram a Bíblia Sagrada tanto quanto você, pessoas que talvez nunca entraram numa igreja como a nossa, ao ouvir falar da história do tal filho pródigo, ele já entende o que vai ser tratado. Essa história ganhou muita fama, essa história ganhou muita relevância, e através dessa história nós vamos aprender coisas poderosas nessa noite. Fica aqui comigo, é a palavra, escute. Precisamos entender que esse jovem estava vivendo no melhor lugar que se tem para se viver, porque a casa do pai foi e é e sempre será o melhor lugar que se tem para se viver. Mas quando a Bíblia Sagrada me mostra ele anunciando que vai contra as coisas de fora, que ele vai deixar a casa do pai, esse lugar seguro, esse lugar onde muitas vezes chegamos em pedaços, e a graça e a misericórdia nos alcança e transforma por completo a nossa vida. Quando eu vejo ele anunciando que vai sair da casa do pai, algumas perguntas tomam o meu coração. Dentre as perguntas, uma foi essa: o que faz alguém sair desse lugar, que é o melhor lugar, para encontrar as coisas de fora? E minhas perguntas, o Espírito Santo fala comigo, eu aprendi algo poderoso e eu guardei e gravei na minha mente e no meu coração. Quanto mais esse jovem observava as coisas de fora, mais as coisas de fora entrando dentro dele. Quanto mais ele dedicava tempo para as coisas de fora, mais as coisas de fora iam crescendo dentro dele, até que chega num ponto onde ele acredita que lá fora é melhor do que aqui dentro. Mas deixa eu te falar algo sério e poderoso: assim como aqui dentro tem lutas, lá fora também tem. Assim como aqui dentro tem problemas, lá fora também tem. Assim como aqui dentro tem adversidades, lá fora também tem. Aonde está a diferença então, pregador? A diferença está que lá fora é sozinho, lá fora é com as forças dos próprios braços, mas aqui dentro é diferente. Aqui dentro é com o papai, aqui dentro é com aquele que venceu a morte, vive e ressuscitou. Aqui dentro é com o Espírito Santo. O melhor lugar para estar é na casa do Pai, na presença de Deus, ainda em adversidade, ainda com problemas. O melhor lugar para estar é na casa do Pai. Oh, aleluia. O filho pródigo, acreditando que lá fora é melhor do que aqui dentro, ele toma a decisão de sair. Oh, glória a Deus. E quando ele toma essa decisão, ele vai ter uma oportunidade importantíssima. Ele vai ter que falar com o pai. Que oportunidade maravilhosa é essa? Mas quando eu vejo a conversa dele com o pai, eu vejo ele perdendo essa oportunidade. Tem pessoas que perdem oportunidades falando com o pai. Olha isso, quando ele vai falar com o pai, ele diz: me dá isso, me dá aquilo, eu quero herança, eu quero a parte da fazenda. Ele está dizendo: o que me impulsiona é aquilo que o Senhor pode fazer. Pouco importa quem o Senhor é. Oh, glória a Deus. A campanha é superando o limite. Não tem como superar limite se a tua prioridade é apenas o que o pai pode te dar. Para superar limite, a minha e a tua prioridade tem que ser a presença, o que ele é. Quando ele vai até o pai, ele pede, pastor Leonardo, em meio às petições dele, eu
o Pai está no controle, o Pai não se perde quando a gente se perde. Mas quando a Bíblia diz que o Pai repartiu por eles a fazenda, o meu coração acelerou. E eu entendi algo muito sério e poderoso. Por mais que o Pai nos ame, Ele ama e como ama, Ele não vai nos segurar na presença à força, Ele não vai nos arrastar pela gravata, Ele não vai... Não. Glória a Deus. Por mais que o Pai nos ame, quando se trata de adoração, Ele procura pelos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, aqueles que mesmo quando o dia mal chega, continua adorando, mesmo quando a adversidade se levanta, continua adorando, mesmo quando a porta se fecha, continua adorando, mesmo quando a enfermidade chega, continua adorando. Nessa noite nós estamos aqui, temos essa oportunidade de adorar Ele em espírito e em verdade. Adora Ele por um instante aí, independente das circunstâncias. Esqueça as suas petições, esqueça os seus problemas, esqueça as suas adversidades. Eu quero deixar de lado essa cadeira de roda agora, eu quero deixar de lado essa deficiência agora, e quero adorar porque eu tenho a presença em minha vida, e se eu tenho a presença, nada mais importa. Oh, aleluia! Assim que ele recebe a parte da fazenda, assim que ele recebe a herança, aí ele vai anunciar o que ele realmente quer fazer. Irmãos, ele perde a oportunidade porque na conversa com o Pai, em vez de pedir, ele deveria confessar. Em vez de pedir, ele deveria ter aberto o coração. Em vez de pedir, ele deveria ter dito: papai, está uma bagunça aqui dentro. Papai, ninguém percebeu, mas as coisas de fora já entrou. As coisas de fora já me pegou. Papai, o que me impulsiona não é a tua presença, mas o que me impulsiona é aquilo que o Senhor pode me dar. Nessa oportunidade deveria ter sido sincero, porque se ele tivesse sido sincero, ele seria alcançado pela misericórdia e graça, e a história seria outra. Mas assim que ele recebe a herança, assim que ele recebe a parte da fazenda, ele vai dizer o que está no coração. Ele vai dizer: estou indo embora. Olha ele dizendo, quando pergunto: para onde você vai? Vou para a terra longínqua ou para a terra distante? Quando eu vejo ele dizendo isso, meu coração entristeceu de tal maneira, porque eu vi que o inimigo já tinha convencido ele, a seta do inimigo já tinha pego ele. Pastor Leonardo, quando ele está dando o endereço que vai para a terra longínqua, a terra distante, eu vi que ele já tinha sido convencido. O inimigo convenceu ele que ele tinha que ir para bem longe da casa, bem longe da presença. Olha ele dizendo para mim e para você: quanto mais longe da casa do Pai, melhor. É por isso que tem pessoas que quando saem, fogem da gente. Quando saem, vão para tão distante, se encontram com a gente, muda de calçada. Se vê a gente no mercado, muda de corredor. Se a gente manda mensagem, não responde. Se a gente liga, não atende. E o duro que mais me dói é que eu vejo a maioria das vezes aqueles que saem, sempre colocando a culpa em quem fica. É ele que está saindo, é ele que está fechando as portas, mas na boca dele lá fora a culpa é sempre de quem ficou. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é de quem não tem oportunidade, a culpa é desse, a culpa é daquele. Ei, deixa eu te dizer algo poderoso: em algum momento da tua vida, algum pródigo vai cruzar teu caminho, e o conselho que eu te dou é: quando ele cruzar teu caminho, não é ele que fala, é você que fala. Porque se ficar dando ouvido para pródigo, daqui a pouco está procurando problema aqui dentro da casa. Então melhor é fazer quando o pródigo vir, em vez de ouvir o que ele está dizendo, diga logo para ele: volta logo para casa, nós estamos com saudade, estamos aguardando por você. Porque se não for assim, infelizmente, você vai dar ouvido para ele e vai começar a caçar problemas aqui dentro. Olha bem para mim: se nós viermos para culto procurando problema, olha para o pregador. Eu sou o primeiro a ter uma multidão de problemas. Quem está do teu lado também tem um monte de problemas. Você é um grande problema. Então nós estamos na casa do Pai. Não é pelos que estão ao meu lado, é pelo aquele que me salvou, aquele que me deu oportunidade. Ei, a quem está na casa não é perfeito, mas o dono da casa é. O filho pródigo que está saindo da casa do Pai, consegue ver isso? Consegue ver ele saindo e com as próprias mãos fechando a porta daquele lugar? Eu acredito que antes dele sair, pessoas procuraram ele, falaram com ele, porque a gente é assim. Quando a gente vê que alguém está desanimando, querendo sair, não, vai para cima. A gente ora, toma café, se não resolve um café, chama para churrasco. Nós entramos para perto porque nós não queremos perder ninguém, é o preço de uma alma. Acredito eu que tentaram com ele, aconselharam, leram Bíblia, chamaram para perto. Se existisse a canção, como eu queria ter voz para cantar. Se existisse essa canção, até talvez teriam cantado para ele aquela canção que diz assim: quem já pisou no santo do santo?
Em outro lugar não dá, não tem como viver. Essa canção está anunciando e revelando para nós que experimentamos um relacionamento com Deus, nós não vamos conseguir viver distante desse relacionamento nunca mais. Porque quem já pisou, quem já sentiu a presença, quem já foi envolvido pelo Santo do Santo, em outro lugar não tem como, não dá para viver. Aleluia! Olha o filho pródigo saindo da casa do pai, consegue ver isso? Olha ele indo agora em tal, na direção da tal terra longínqua e distante. Ele está indo por um caminho agora cheio de si, cheio de orgulho, não querendo ouvir conselho de ninguém. Está cheio de herança, tá? Mas está deixando para trás o principal. Está deixando para trás o relacionamento com o Pai. Relacionamento esse que é o que fez a nossa vida ser transformada. Relacionamento esse que é o que faz a gente resistir quando o dia mal bate na porta. Relacionamento esse que nos deu uma nova oportunidade mesmo sabendo que nós não merecíamos. Relacionamento esse que veio ao nosso encontro e transformou tudo. Olha ele saindo da casa do pai e ele está saindo dizendo: eu também prego, eu também canto, eu também sou do mando, eu também entendo, eu também isso, eu também aquilo. Se agarrou apenas em herança e deixou para trás a presença. Quando ele chega na tal terra longínqua e distante, de início a gente lê, parece que ele chegou, deu tudo errado, ele voltou. Mas não foi assim não. Porque para sair é um estalar de dedo, mas para voltar. Por isso que o texto diz: aquele que pensa, aquele que pensa estar de pé, cuide, para que não caia. Porque sair, irmão, é do dia para a noite. Mas para voltar é luta, é batalha, é aflição, é difícil. E vou te dizer, às vezes a gente escuta vários testemunhos como o meu, que você vai ouvir de alguém que retornou, mas tem muitos que nem conseguiu retornar. Então não saia não, fica na casa, fica na presença. Rafael, mas eu estou desanimado, continua com ele. Rafael, eu não sei mais o que fazer, continua nele. Rafael, eu estou desanimado, eu carrego a culpa, eu errei, eu falei, vai para ele, fala para ele, se envolve nele, não abre mão dele não. Nós não podemos ter plano B. A partir do momento que nós viemos para Jesus, não tem mais outra opção. Filho pode chegar na tal terra longínqua e distante. Quando ele chega, eu ouso dizer que as coisas de início não deu nem errado, começou a dar certo, pastor. Porque lá fora, enquanto tem herança, tem amigo, enquanto tem herança, tem gente do lado. Não demorou muito para ele experimentar o perigosíssimo tapinha no ombro. Já recebeu isso? E aquela fala que nos ilude dizendo: estamos juntos, conta comigo, estou aí do que deve é. E agora ele começa a acreditar que ele está cercado dos verdadeiros amigos. Mas sabe o que ele se esqueceu? Que o verdadeiro amigo não é aquele que concorda com tudo, não é. O verdadeiro amigo não é aquele que bate no ombro e diz: estamos juntos. Não. O verdadeiro amigo é aquele que tem coragem de falar as verdades que eu não quero ouvir. O verdadeiro amigo, quando vê que eu estou inflando demais, me achando demais, fazendo, acontecendo, ele é o primeiro a me lembrar: ei, tudo que acontece na tua vida não é por mérito, é por graça. Tudo que você está vivendo é pela presença que você carrega. Esse sim é o verdadeiro amigo que faz eu cair em si, que faz eu entender que distante do Pai não dá, não tem como viver. Lucas 15, versículo 14, a Bíblia diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer de necessidades. A pergunta que eu faço é: eu estou contando a história de alguém que é filho, sim ou não? Sim ou não? Sim. Estou contando a história de alguém que tinha herança, sim ou não? Sim. Oxe, então por que não deu certo? Por que está padecendo de necessidade? Por que não rompeu? Porque quando sai falando que vai fazer acontecer. E agora está padecendo de necessidade. É filho, tem herança, não tem ex-filho, é filho. Conhece Deus, a partir do momento que conhece Deus, não adianta falar: não, eu vou reconhecer Deus. Não. Já teve um encontro, já viveu o presente, já experimentou o amor. É filho e tem herança, está dando tudo errado. O que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está deixando escancarado para nós que falar que é filho não muda nada, dizer que é filho não muda nada, ter herança muito menos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o que faz dar certo não é pregar bem, não é quanto tempo que eu tenho de igreja, não é ser do manto, não é ser do profético, não é ser uma Bíblia, não. O que faz dar certo é se o papai está no negócio. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Herança sem presença não vale nada, herança por herança acaba. Então o que permanece? A presença. Talvez nesse dia de domingo, na correria, em tantas situações que você já teve que passar no dia de hoje, você não parou para agradecer pelo principal. O que é o principal? A presença. Então nesse momento
O texto dizer que o filho pródigo, assim que deu tudo errado, ele deveria ter voltado correndo para casa. Ele perdeu a herança, os tamo junto não fica, porque a hora que a prova vem, os primeiros virar as costas. Está padecendo de necessidade. O que é o normal aqui? Volta logo para casa. Porque ele perdeu tudo, mas o caminho de volta ele não está com amnésia, não. Ele sabe o caminho da volta. Você sabe. Mas é orgulhoso, resistente. Você vai falar com ele, meu Deus do céu, não, é por causa disso, é porque a culpa é sempre do outro. Já viu isso aí? Em vez de voltar para casa, ele vai tentar mais um pouco lá fora. Recebe uma ajuda, a ajuda que ele recebe, vai lá para sentar portas. Você entende que quando deixamos a presença, até as oportunidades que aparentemente poderiam ser boas se tornam ruins? Porque o que faz dar certo é a presença. Não tenta mais ser a presença, não. Aí escuta, ele está apacentando porcos. Quanto mais se envolve com os porcos, mais as coisas dos porcos vão entrando dentro dele. Quanto mais se mistura com os porcos, mais as coisas dos porcos crescem dentro dele, até que ele chega num momento onde ele está desejando se alimentar com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Eu confesso que quando chega nessa parte do texto, meu coração aperta, me dá uma tristeza. Porque, pastor Leonardo, eu não estou contando a história de um estranho. Não estou contando a história de um desconhecido, a história de um irmão. Alguém que estava aqui outrora. Alguém que foi alcançado pela graça, foi impactado pelo amor de Cristo. Aí abre mão de tudo para viver o que o mundo está oferecendo. Eu não consigo me alegrar e celebrar em saber que alguém caiu. Eu não consigo me alegrar e saber que o irmão que estava aqui agora abandonou tudo e está aí tocando o terror na cidade. Não. Eu não consigo me alegrar e saber que alguém que era cheio da graça, usado por Deus, agora está na contramão. Eu não consigo. Olha a situação que ele chegou literalmente no fundo do poço, desejando se alimentar de bolotas. Até que chega essa parte do texto onde diz assim: e caindo em si. Quando eu li essa parte eu digo, vai ter mudança. Não, agora vai ter transformação. Esse cair em si está dizendo para mim e para você, é o momento que a pessoa abre mão das desculpas, abre mão de apontar culpados, é o momento que a pessoa tem que encarar o espelho e dizer, o maior vilão fui eu. Foi eu que abri mão da presença, foi eu que deixei a casa do pai. A culpa não foi de ninguém, a culpa foi minha. Porque se a gente se arrepender, confessar e deixar, aí tem mudança, aí supera limite, aí tem o extraordinário. Enquanto ficar agarrado em desculpa, agarrado na história triste, agarrado nas feridas, agarrado nas marcas, não vai conseguir superar nada. Então hoje é noite de cair em si, abrir mão de tudo, reconhecer. Aí sim você vai receber algo que vai fazer você superar os seus próprios limites. Quando ele cai em si, é o que ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. Você entende que dizer que é filho de Deus apenas não muda nada? Se sairmos por Votuporanga perguntando quem é filho de Deus, irmão, eu duvido que vai ter alguém que vai falar, eu não sou. A maioria vai dizer, eu sou filho de Deus. A pessoa está na contramão da vontade de Deus, mas eu sou filho de Deus. E falar que é filho não muda nada. Sabe o que muda? Viver como filho. E quem vive como filho não vive para próprias vontades, vive para a vontade do Pai. Quem vive como filho renuncia. Quem vive como filho foge da aparência do mal. Quem vive como filho, a prioridade é papai, é a presença. Quem vive como filho, toda tomada de decisão vai até papai. Se essa história do filho pródigo terminasse aqui, ele se lembrando da casa do pai, ele dizendo, lá tinha tudo que eu precisava. Mas se terminasse aqui, a história dele seria bonita, seria emocionante, mas não seria exemplo para ninguém. Se a história terminasse ele só se lembrando e não tomando uma atitude, tudo que ele havia sentido não passaria de remorso. E nós temos um pai que não atende a remorso. Nós temos um pai que atende a arrependimento. É por isso que essa palavra constantemente diz, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Remorso apenas não muda nada, só que o detalhe é, quem sente apenas remorso, chora num culto como esse. Vem na campanha inteirinha, chora, planeja, fala um monte de coisa. Mas se ficar só no remorso, não adianta nada. Agora quem se arrepende é diferente. Aleluia. Quem se arrepende chora hoje, se levanta hoje, renuncia hoje, confessa hoje. Lucas 15:18, o filho pródigo está dizendo, o que me pegou não foi remorso não, o que me pegou foi arrependimento. Olha o que ele vai dizer, levantar-me-ei, porque quem se arrepende se levanta, irei ter com meu pai, porque quem se arrepende
culpa do passado, do pecado, dos erros, só tem um jeito: se lembrar de quem te fortalece. Se for só remorso, vai só ser aquela memória. Agora, se for arrependimento, você vai recorrer àquela fonte que te fortalece, que é a presença, Consegue ver o filho pródigo voltando para a casa do pai? E olha que interessante, ele está vindo e de longe o pai viu ele. E a Bíblia diz que o pai veio ao encontro dele. Pastor Leonardo, que amor é esse? E o pai poderia apontar. O pai poderia falar dos erros, das falhas, de ter desperdiçado a herança, poderia. Mas sabe que a Bíblia diz que o pai, ao invés de apontar, o pai decidiu abraçar. Que amor é esse que vem ao nosso encontro? Que amor é esse, sabe tudo a nosso respeito e mesmo assim não desiste de nós? Que amor é esse, mesmo sabendo que nós não somos merecedores, mas mesmo assim Ele vem. Você precisa entender, você é amado do Pai, você é amado do Pai. Tem pessoas aqui que precisam entender isso e falar para você a cada manhã, para você mesmo: eu sou amado do Pai, o amor veio ao encontro, o amor tem me dado uma nova oportunidade. E se nós soubermos qual é a nossa identidade no Senhor, nada mais nos para. Nós vamos parar de viver essa inconstância e vamos entender que o amor veio ao nosso encontro. Assim que pai e filho se encontram, o pai abraça ele e começa a dizer: pai, eu peguei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Agora o pedido que ele faz me mostra, esse aí entendeu o que é se arrepender. Tem gente que diz: ele voltou porque estava com fome, ele voltou porque não tinha mais herança para se manter. Mas quando ele encontra o pai, ele me mostra que o real motivo dele voltar não foi fome, não foi porque não tinha mais como se manter, porque o pedido dele revela o que fez ele voltar. Ele diz: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ele está dizendo: eu não voltei para ser reconhecido, eu não voltei por causa de posição. Não. Aí o pedido dele: faz de mim como um dos seus trabalhadores. Aí tem gente que diz assim: ele esqueceu que ele era filho, quem trabalha é servo. Filho não trabalha? Filho não põe a mão na massa? Ué? Sabe o que ele está dizendo? Papai, sabe qual o motivo de eu ter voltado? Eu voltei para te servir, deixa eu te servir novamente. Aleluia. Papai, o que me mantém vivo, o que me fortalece é te servir. Ele está dizendo: para superar limite, eu tenho que estar te servindo. Para eu continuar, eu tenho que estar te servindo. Papai, eu não voltei para observar, eu não faço parte de plateia que observa, eu faço parte do exército que te serve. Então, papai, deixa eu te servir novamente. Se o nossos corações fossem tomados por isso, por completo, ser tomado de um desejo, uma vontade apenas de servir ao Pai. Irmão, enquanto eu estou servindo Ele, Ele está guardando, Ele está protegendo, Ele está me livrando de tudo. Enquanto eu estou servindo Ele, irmão, eu estou servindo Ele, eu não preciso nem de apresentar minhas aflições, Ele sabe. Eu não preciso nem de apresentar meus problemas, Ele está lá comigo, Ele está vendo, Ele está no controle. Então que nessa noite nós possamos encher nosso coração desse desejo de servir, independente da circunstância, eu quero te servir, Senhor. Para com esse ensaio em casa. Oh glória, eu sinto a presença. Eu vou sentar com o pastor e vou falar que eu não quero mais, quero ficar no meu canto, irmão. Para com essa ilusão de achar que está difícil porque você está servindo. Não é. Tem pessoa que não está envolvida em nada na obra e está no mesmo problemão que você. Não é. O que nos mantém forte, o que nos fortalece é estar servindo a Ele. Você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite? Não abra mão da chamada, não abra mão do ministério, não abra mão do que você faz para servir Ele. Não abra, porque é isso que te fortalece. E se eu estiver servindo a Ele, eu posso dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filho pródigo voltou para casa com a intenção certa. Aí teve abraço, vestes novas, sandálias novas, anel no dedo, novilho cevado, que era a festa que o pai já estava preparando para quando ele voltasse. A Bíblia diz que assim que a festa está acontecendo, quem chega? O irmão mais velho. E ele vê as músicas e as danças e já revolta, fica indignado: o que é isso? Aí ele pergunta e o servo diz: teu irmão voltou e teu pai está se alegrando por ter recebido ele sã e salvo. Aí ele se indigna de tal maneira que ele nem entra. Olha isso aqui que sério. Ele morava na casa, ele tinha livre acesso, mas decidiu ficar de fora porque a graça alcançou alguém. Meu Deus. Que revoltou ele foi porque ele queria que o pai fosse juiz, e o pai resolveu derramar graça. Aleluia.
E se não fosse a graça, que seríamos de nós? Só que o interessante é ele estar lá fora resmungando bravinho. A Bíblia diz que o pai veio ao encontro dele, o amor veio ao seu encontro de novo. Você entende? Tanto o pródigo quanto o que está dentro da casa, os dois estavam perdidos. Se não fosse a graça e a presença, o amor ter vindo ao encontro, seria o fim. Você entende? Que nós não somos maiores nem melhores do que aqueles que talvez perderam. A diferença é que a gente está valorizando a graça e a presença. Mas se abrir mão disso, acabou para nós também. Não é quanto tempo de crente, não é quantos cultos eu venho, não. É valorizar a graça, a presença, a graça, a presença. Aí olha o que ele questiona, pastor. Ele diz assim: eu sempre estive aqui, eu sempre servi. Sabe aquelas pessoas que por fazer muito na obra, acham que pode cobrar Deus? Eu vi um negócio um dia, eu confesso que me incomodou. Eu vou falar aqui, depois o senhor me direciona se eu deveria ter ficado incomodado. Falaram assim para mim: se você for fiel a Deus, você pode pôr ele na parede. Eu falei: Jesus, mas que é isso? Que parede é essa para caber Deus? Sabe os negócios doidos, achando que é por mérito? Não é por mérito. Pela graça. Aleluia. Pela graça. Glória a Deus. É pela graça. Não é por servir, por gratidão por tudo que ele já tem feito, por tudo que ele já está fazendo. Aí ele reclama: eu sempre estive aqui, eu sempre servi, o senhor nunca me deu um bezerro. Não, carneiro, meu Deus. Eu me alegrar com os meus amigos. E para esse teu filho, olha aí, não chama nem de irmão. Não, ele diz: acabou, errou, não quero mais. Que é isso? O pai abraçou, o irmão está rejeitando. Olha isso aí. Só que o que é bom aqui? Ele pode até dizer: não é meu irmão, mas ele teve que dizer: é filho. É filho, é filho, não é filho, é filho. Às vezes a gente para, desanima porque o irmão fecha a cara para nós, fala umas coisas de nós, mas deixa eu te falar, se ele vai te reconhecer como irmão ou não, aí é com ele. O que vale é que você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. Só que é o interessante, ele está querendo cabrito para se alegrar com os de fora, sendo que tem um novilho cevado para se alegrar com os de dentro. Uma linguagem bem atual, bem de jovem, bem no dia de hoje. É muita gente querendo mesa para postar e não querendo mesa para se assentar. Quer mostrar, quer não. E a mesa está lá, a igreja está todo dia, os irmãos estão reunidos, está presente. Aí ele não, ele quer para mostrar, ele quer para postar, ele quer para aplaudir. Essa parábola fala muito ao meu coração, porque ela é a parábola da minha vida. Bem rápido, eu vou dizer. Ele não ergueu o dedo ainda, estou olhando para lá. A lei veio fazendo assim. Ô glória, ergueu o dedo. Deixa eu te contar. Dia 5 de agosto de 2013, eu estava em Neves Paulista, cidadezinha aqui, passei o final de semana na casa da minha mãe. Saí na segunda pela manhã para ir para o meu trabalho, fiz essa oração: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, pela porta de trabalho, me guarda nesse trajeto em nome de Jesus, amém. Não andei mais que 10 minutos, um animal na pista, reduzi a velocidade, quando eu chego perto dele, em vez dele atravessar, ele resolveu voltar. Para não bater nele, eu desviei. Quando eu desviei, a roda do acostamento, a roda do carro bateu no desnível do acostamento, eu me assustei e tentei voltar para a pista. Quando eu tentei voltar, perdi totalmente o controle do carro. A única coisa que deu tempo de dizer: Pai, guarda a minha vida. Meu carro foi em direção à ribanceira, capotou uma, 2 vezes, fui jogado para fora do carro e caí de rosto para o chão e ali fiquei. Escutei o carro capotar várias e várias vezes. Quando terminou todo aquele barulho, eu abri os meus olhos, olhei essa mão, não tinha sangue, com muita dificuldade passei a mão no rosto, também não tinha sangue. Eu disse: graças a Deus, estou bem. Fui tentar me levantar. Quando eu tentei me levantar, o medo veio, o desespero veio, a aflição veio, porque eu não conseguia me levantar. As dores chegou e eu não conseguia me levantar. Comecei a gritar naquele momento, desesperado por socorro. Gritei com tudo que eu tinha por socorro. Eu não gritei por 1 minuto, eu não gritei por 5 minutos, eu não gritei por 10 minutos. Passou-se 1 hora eu gritando por socorro, 2 horas eu gritando por socorro, 3 horas com medo, aflito e gritando por socorro. No meio do meu desespero, no auge das minhas dores, nem os meus gritos, o Espírito Santo falou comigo naquele lugar: olha, se assuste o que eu vou dizer. Talvez com você ele diga: filhinho, filhinha, amado, querido, especial. Mas comigo não, comigo é sempre no chacoalhão, sabe? Como um pai bravo. Eu gritando por socorro, aquela voz inconfundível disse: para de gritar. Continuei gritando mais uma vez: para de gritar. E eu fiquei em silêncio. E às vezes a gente tem que parar para os gritos para ouvir o que Deus está falando. A gente gritando demais, grita aqui, grita ali, grita lá. Só espera, fique em silêncio, escute o que Ele vai te dizer. Aí o Espírito Santo me disse isso aqui: para de gritar e começa a clamar, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Espírito Santo estava me conduzindo a fazer aquilo que gera resultado. O Espírito Santo, pegando a temática dessa campanha, ele estava dizendo: se
você não voltar para aquele que te fortalece, você não vai superar essa situação. Para superar essa situação, vai ter que parar de gritar, porque grito não vai ajudar você a se fortalecer. O que te fortalece é clamor. Então clame, clame, porque eu sou bom, bem presente na hora da angústia. Naquele momento eu parei de gritar por socorro e comecei a clamar por retorno. Eu estava exatamente como o filho pródigo. Tinha abandonado tudo, tinha desistido de tudo, tinha decidido viver segundo as minhas vontades. Quando eu encontrava um crente como você que me dizia: Rafael, o que você está fazendo? Rafael, Jesus tem um propósito para vida. Rafael, Jesus está voltando. Eu enchi o peito, irmão. Eu enchi o peito. O pastor dizia: calma, irmão, calma. Irmão, eu não estou indo na igreja, mas eu não estou fazendo nada de errado. Aí eu apresentava o currículo. Eu dizia: irmão, mesmo antes de me converter, nunca bebi, não usei droga, nunca me envolvi em criminalidade, sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fui um bom filho. Me afastei, não bebi, não usei droga, não me envolvi em criminalidade, continuei trabalhando, estudando, sendo um bom filho. Então eu dizia em alto e bom som, eu dizia: irmão, eu não estou fazendo nada de errado, eu só não estou indo na igreja. Eu caí nessa cilada. Eu vou dizer a verdade, que eu me sinto em casa com vocês, eu sinto vergonha de me lembrar quantas vezes eu disse isso, eu só não estou indo na igreja. Já estava a igreja de uma maneira tão errada. A igreja não é quatro paredes, uma placa, um ministerial, não. A igreja é corpo. Corpo de alguém que pagou uma dívida que era minha. Corpo de alguém que enfrentou sessão de tortura, via dolorosa, o cravo nas mãos, cravo nos pés. Corpo de alguém que insiste em me amar, mesmo quando eu erro, quando eu falho. Corpo de alguém que é o próprio amor, vem ao meu encontro. Como eu posso tratar a igreja como algo normal? Não, a igreja não é instituição, a igreja é corpo, é a noiva do cordeiro. Como pode eu aceitar? Eu só não estou indo no corpo, eu só não. É aqui que eu me fortaleço, é aqui que a presença me envolve, é aqui que eu entendo que eu faço parte de um corpo. Quando eu comecei a clamar por retorno, eu me lembrei de quantas vezes eu disse isso: eu só não estou indo na igreja. Assim que eu lembrei, irmão, eu estava passando pelo filho pródigo, passou, acabou tudo, a herança, acabou tudo. Ele foi tentar mais um pouco lá fora. Eu, em vez de reconhecer, eu fui dar justificativa, eu fui falar os motivos. Não, eu não fui mais porque aconteceu isso, eu não fui mais porque falaram aquilo, eu não fui mais porque serviu no momento que eu mais precisei. Cadê? Falei para Deus todos os meus motivos. Falei, irmão, com nome, sobrenome, CPF. Falei, fiz a listinha. Assim que eu terminei, o Senhor me disse: Rafael, você está dizendo que abandonou tudo porque você se decepcionou com pessoas? Você que já se decepcionou com alguém? Escute o que eu vou dizer aqui. O Senhor me disse: você parou tudo porque se decepcionou com pessoas? Eu falei: sim, Senhor. Aí ele me fez uma pergunta que doeu mais em mim do que está em cima dessa cadeira de rodas. Ele me perguntou assim: então me diz, Rafael, quando eu na tua vida te decepcionei? Essa pergunta foi feita 13 anos atrás para mim, jogada naquela ribanceira. Ela acabou de ecoar agora e pegou o coração de alguém. A pergunta é de Deus para você: quando que Ele te decepcionou? Quando que Ele errou? Quando que Ele falhou? Quando que Ele não cumpriu? Quando que Ele te abandonou? Quando que Ele te deixou sozinho? A pergunta do Pai agora é para você: filho, filha, quando? Quando? Diz quando. Eu sei que a resposta que eu dei é a mesma que você está dando agora. Deus jamais nos decepciona. Ele tem cuidado tão bem de nós. Ele tem nos acompanhado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado de tantas coisas. Mas aí nos decepcionamos com pessoas e queremos abrir mão de um relacionamento com Deus. Nos decepcionamos com pessoas e deixamos de ser o filho que fomos chamados para ser. Essa pergunta nessa noite pegou teu coração e o Pai está dizendo: é noite de voltar, é noite de entender. Quando o Pai me fez essa pergunta, eu caí em si. Eu só sabia dizer: Pai, eu pequei, Pai, como eu fui ingrato, como eu fui falho. Pouco importava os ferimentos da situação ali. Agora eu estava realmente tendo um reencontro com aquele que me fortalece. Eu entendi que distante do Senhor não tem como, não dá para viver. Eu bem sei que passamos por situações que nos abalam, nos levam no limite, mas não abra a mão da presença, não abra a mão do relacionamento com o Pai, não abra.
O meu acidente foi por volta das 8 da manhã. Só me encontraram próximo às 5 da tarde. Pensa num dia de angústia, dor, sofrimento e aflição. Num dia que eu fiz esse pedido para Deus, o único pedido que eu fiz lá foi esse: Pai, eu sei que o Senhor me aceitou de volta. Sabe quando você sente aquela presença, a alegria da salvação, você sabe? Que pode estar tudo caindo, pode estar tudo o barco balançando, a água dentro do barco, mas você sabe que Ele está contigo, sabe aquela paz que excede todo entendimento, sabe, mulher? Sabe que está aquela situação, aí você vai para lavar a louça, de repente aquela presença vem, você começa a chorar, você começa a renovar, o problema está lá ainda, mas a presença é tão maior, é tão melhor. Aí eu digo: Senhor, eu sei que o Senhor me aceitou de volta, eu sei, mas Deus, deixa eu te pedir uma coisa, eu sei que eu não mereço, mas não deixa eu morrer assim não. Não deixa minha vida acabar desse jeito não, Senhor. Como vai ser para quem me ama, como vai ser para aqueles, para minha família, saber que me descobriram morto assim, sabe lá quanto tempo vai gerar um trauma muito grande nele, Senhor. Mas alguém me achar aqui, me leva para morrer no hospital, mas deixa eu falar pelo menos para alguém que eu consegui voltar para o Senhor, que isso vai servir de conforto para aqueles que me amam. Porque eu olhava para a situação e dizia: agora acabou, agora é o fim, agora não tem o que fazer. Fiz esse pedido para Deus. O acidente foi por volta das 8 da manhã, perto das 5 da tarde, eu escuto um barulho de um veículo naquele lugar. Estava mal, estava debilitado, estava fraco. De repente 2 pessoas começam a conversar e um deles diz assim: olha lá onde tem um carro. O outro falou: misericórdia, deve ter morrido todo mundo, olha a situação do carro. E eu ouvindo eles. Aí o outro disse: eu vou descer lá para ver esse carro. O outro já repreendeu ele, falou: não, não vai não, porque o pessoal da cana está cansado dentro do ônibus, até você descer lá e voltar, eles vão começar a reclamar. Aí ele disse: não, mas eu preciso ir lá ver esse carro, eu preciso ir lá ver esse carro. E ele desceu. Eu ouvindo ele, parando na frente do meu carro, dizendo que o capô entrou pelo para-brisa, cortou os bancos, teto e volante, uma coisa só. Eu ouvindo ele falar da tragédia, eu não conseguia gritar, eu não conseguia chamar. Estava muito mal, muito debilitado, não conseguia dar um grito, não conseguia chamar a atenção deles, mas eu conseguia clamar. Consegui. Eu comecei a dizer para Deus: Senhor, olha eles aqui, tão perto, Senhor, deixa eles ir embora, não, Senhor, faz eles me achar, me leva, Senhor, para o hospital, deixa eu falar para eles que eu voltei para o Senhor, me leva para morrer no hospital, mas não deixa eles ir embora. E comecei a falar: Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, pedir com fé, pedir de coração, irmão, mais de 6, 7 horas jogado naquele lugar, como eu pedi. Enquanto eu pedia para Deus fazer, nada aconteceu. Enquanto eu pedia para Deus fazer, nem uma brisa suave, não é isso que eu te digo, nada, nada, nada. Sabe quando parece que nós estamos falando e parece que o céu está fechado? Eu senti exatamente isso, até que teve um momento que eu disse: Senhor, o que eu preciso fazer para eles me encontrar aqui? Aí Deus disse: movimento. Tem momentos na vida que nós vamos ter que aprender que o que está em pauta não é o que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas, mas tem momentos na vida que Deus está aguardando você dizer o que eu preciso fazer, o que é necessário ser feito. Quando eu disse: Pai, o que eu preciso fazer? Ele disse: movimento. Quando Ele disse isso, pense em algo que não foi bom ouvir. Eu não sei se tem alguém aqui que já ouviu algo de Deus que não gostou. Eu ouvi isso. Olha que Ele falou desse movimento, eu falei: não é possível que é Deus não. Não, porque tem hora que Deus pede um trem para nós, não pode ser Deus não. Não, você quer ver um negócio que pega o tal do crente, ó, te prejudicaram, fizeram mal contra você, inventaram mentira a teu respeito que se tornou verdade. Aí a tua oração por ser crente é: faz justiça, faz justiça, faz justiça. Aí Deus resolve vir dizer: vai lá e libera perdão. Você fala: não é possível não. Não, Deus não ia fazer isso. Eita glória! Não vou perdoar, não merece. Aí Deus me traz aqui para te dizer: você também não merecia. Aleluia. Porque a gente acha que liberar perdão vai tornar a pessoa merecedora de algo. A gente se esquece que liberar perdão vai tirar um fardo que a gente não está aguentando mais carregar. A mágoa, a angústia está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Quando eu disse para Deus: Pai, o que eu preciso fazer? Deus disse: movimentar, irmão. Eu falei: não é possível que é Deus falando isso não. Olha o cenário. Por alguns instantes, no começo do acidente, o único movimento que eu fazia era esse aqui, ó, de rosto para o chão. Eu fiquei o tempo inteiro de rosto para o chão. Quando o sol queimava muito esse lado do rosto, que era a parte que eu sentia do corpo, com muita dificuldade eu virava para cá. Não conseguia erguer a cabeça não, então era ralando a boca no pó, esfregando a boca no chão, mato, terra, o que vinha eu levava. Quando queimava muito esse lado, eu não aguentava mais, virava para cá. Aí quando eu pergunto para Deus o que eu tenho que fazer, Ele disse: movimenta. Aí eu pensei, eu disse: será que Deus não está vendo que eu não consigo? Aí veio o Espírito Santo que fala comigo só no chacoalhão, dizendo: jamais Ele vai te pedir algo que você não consiga.
Aí antes de eu responder o questionário, ele disse: é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer do que sacrificar. Papai está na casa e está falando para alguém: Deus manda eu te dizer diretamente: obedeça, 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 obedeça. Foi nesse momento que eu juntei todas as minhas forças que não eram nada. Tentei levantar, não levantei, tentei gritar, não gritei. Aí juntei tudo e o que eu consegui fazer, esse braço deslocado para frente, esse movimento era o que eu conseguia no chão, naqueles matos que estavam lá. Era esse movimento. Era esse movimento que eu conseguia, era esse movimento que eu podia, era esse movimento que eu dava conta. Mas eu confesso que enquanto eu me movimentava assim, eu dizia: Senhor, esse movimento não adianta nada. Esse movimento não muda nada, esse movimento não vai gerar resultado. Aí recorri: Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor pode deixar eu dar um grito, nem que seja o último. Deixa eu gritar, porque se eu gritar eles me acham, se eu gritar eles me encontram, se eu gritar eles me socorrem. Esse movimento não adianta, esse movimento não gera resultado. A Espírito Santo de novo veio e disse: é isso que você tem que aprender. O que gera resultado não é o que você faz, o que gera resultado é o que Deus faz. O que muda não é o que você faz, o que muda é o que Deus faz. Apenas obedeça, faça o que Ele está mandando, que o restante é com Ele. A gente se frustra porque queremos colocar nossa ação em cima de uma perspectiva nossa, achando que o resultado vai ser segundo a nossa vontade. Deus está dizendo: não. Você não entendeu que os meus pensamentos são mais altos que os seus? Você não entendeu? Então só faça o que? Se movimenta. Você está na igreja, você está firme há tanto tempo, e teu marido, aquele abençoado, não veio até hoje. Você está falando: eu vou parar, Deus. Deus está dizendo: só se movimento, continua vindo, continua andando. Eu que convenço, eu que trago, eu que pego o coração de pedra. Que negócio é esse? Deus, eu não aguento mais, eu vou parar também. Não! Eu movimentando, depois desse chacoalhão. De repente, um daqueles rapazes que está vendo o caso diz assim: ei, olha isso aqui, querido, já está acabando. Ele disse: ei! O outro falou: o quê? Ele falou: acho que tem alguém aqui. E eu me movimentando. Aí o outro perguntou para ele: por que você acha isso? Ele falou: por causa desse barulho. Escuta, fica todo mundo quieto, escuta. E eu me movimentando aqui. Aí o outro respondeu: rapaz, você está doido? Barulho no meio do mato é a coisa mais normal. O vento faz barulho, o animal faz barulho, o próprio mato faz barulho. Da onde que você tirou que é alguém? Eu lá me movimentando. Aí ele respondeu numa autoridade tão linda, ele disse: eu não sei, mas eu estou sentindo que é alguém, eu estou sentindo que é alguém, eu estou sentindo que é alguém. Deus mandou dizer para alguém que enquanto você se movimenta aqui, Ele vai fazer sentir quem tem que sentir, Ele vai alcançar quem tem que alcançar, Ele vai mudar quem tem que mudar. Então não para, só se movimenta na adoração, se movimenta na presença, se movimenta na entrega. Não pare, se movimenta. Eu aqui, ó. Ele falou: não sei, mas eu estou sentindo que é alguém. Eu falei: opa, meu pai faz sentir. Aí ele disse assim: olha o que ele disse: ei, se for alguém, para de mexer. Eu parei. Aleluia. Mas lembro tanto que eu pedi para Deus, para dar um grito, gritar por eles para me socorrer. Mas quando ele deu esse grito, eu entendi o que Deus estava fazendo. O pensamento de Deus é mais alto que os nossos. Eu pedi tanto: Deus, deixa eu gritar por eles. Mas nos planos de Deus já estava: eu vou fazer eles gritarem por você. Você tem que entender que é eu que estou no teu encontro, eu que estou no controle, eu que estou. Ele disse: ei, se for alguém, para de mexer. Eu parei. O silêncio ficou, até que ele deu um grito libertador lá embaixo, dizendo: ei, se for alguém, volta a mexer. E eu voltei. Todos eles souberam que tinha alguém ali, começaram a me procurar. E louvado seja Deus, me encontraram, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. O rapaz que me encontra, e agora acabou. Ele veio pertinho de mim, colocou a mão aqui no pescoço e na frente do meu nariz para ver se eu tinha pulso e respiração. E por estar muito próximo, eu sussurrei algo que eu achei que não tinha nem saído o som. E Deus fez ele entender: olha, esse Deus tem. Eu sussurrei isso: obrigado, meu Deus, por permitir que eu vá morrer no hospital. Porque, pastor, tem momento que a gente acha que é o fim. Não é falta de fé, não é acreditar em Deus. Tem situação que a gente diz: Deus, é o fim, eu vou fazer o que agora? O que eu temia está acontecendo. Porque tem situação que foge totalmente do nosso controle. E que bom, porque pode fugir do meu controle, mas do dele não tem como agir. Aí eu sussurrei isso, o rapaz entendeu, tomou um susto, falou:
moço, deu um negócio ali. Falou, moço, que bom que você está consciente. Moço, eu escutei o que você falou, mas moço, nós vamos buscar socorro, eu vou ficar aqui, não sai daqui. Mas eu quero te falar uma coisa, moço, você não morreu aqui, nem vai morrer no hospital não. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, aleluia, oh, glória a Deus. Aí ele disse, você não morreu aqui, nem vai morrer no hospital não. Mas olha o que ele vai dizer agora. Sabe por quê? Ei, igreja, tem tanta coisa acontecendo hoje que a gente não está entendendo nada, mas o sabe por quê de Deus vai ser tão esclarecedor, o nome dele vai ser tão glorificado. Ele disse, você não morreu aqui, nem vai morrer no hospital não. Sabe por quê? E olha o que ele me conta. Moço, hoje por volta do meio-dia e meio, eu comecei a sentir uma angústia, um aperto no peito, moço, ele contando para mim. E ele disse, comecei a pensar em acidente sem parar. E moço, fiquei com medo, fiquei aflito. Mas teve uma hora, moço, que eu fiquei desesperado, ele me contando. Porque, moço, eu comecei a ouvir uma voz que parecia que gritava dentro de mim, dizendo, muda teu caminho, muda teu caminho, muda o teu caminho. E ele disse, moço, eu fiquei desesperado, tendo certeza que eu ia me envolver no acidente. Mas agora eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Porque em 10 anos que eu dirijo esse ônibus dentro dessas fazendas, eu nunca fiz o caminho que eu fiz hoje. O meu caminho foi mudado por causa de você. Você não morreu aqui, nem vai morrer no hospital, não! Eu nem sabia, mas ele já estava mudando o caminho de pessoas. Eu nem imaginava, mas ele já estava tocando em pessoas. Você nem sonhava, mas ele já estava me enviando para essa noite aqui para te contar esse testemunho, para você entender. Ele não perdeu o controle da situação, ele está no controle, ele está fazendo algo. Se coloca de pé, por favor, se coloca, eu quero adorar com você. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Ei, você precisa entender, papai está no controle. Ele não perdeu o controle da situação. Ele bem sabe o que está fazendo. Não é obra do acaso, você está nesse culto, não é. É propósito e projeto de Deus para a tua vida. Para você entender que para superar os limites de toda uma história que você tem passado, você tem que estar totalmente nas mãos do Senhor. Feche seus olhos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Escute com seus olhos fechados. Essa mensagem tem 2 alvos. O primeiro, você que é filho. Sim, você que é filho. Com os olhos fechados, não olha para trás, não conversa. Olha de olhar para dentro de si agora. Você que é filho, que ouviu essa palavra, ouviu esse testemunho, e às vezes a gente se perde em nós mesmos. Às vezes você nem saiu da igreja. Não foi lá com as coisas de fora, não. Mas você está aqui dentro e teu coração está tão tomado de outras coisas. É tanta situação que aconteceu, não é porque você não tem fé, mas te levaram no limite. Então o primeiro convite que eu faço aqui, você que é filho, entendeu que essa palavra é para você reconhecer que você precisa melhorar. Para superar teu limite tem que começar hoje, reconhecendo, eu preciso voltar a ser a filha que eu era, o filho que eu era, reconhecendo, eu me perdi em mim mesmo, aconteceu tantas coisas, Senhor, eu deixei ocupar lugares no meu coração. Então o primeiro convite que eu faço aqui é para você que é crente e é filho, e hoje é noite de retornar para os braços do Pai. Rafael, mas eu não saí. Mas você deixou alguma coisa entrar aí que te separou, e você não é nem sombra do adoradora que você era. Então o primeiro convite é você que entende que tem que voltar, mas não vem aqui para